Estão me ouvindo certinho, pessoal? Então tá, vou começar então. Primeiramente, muito obrigada pela presença de todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Stephanie, sou petiana do PET Engenharia de Alimentos, e a gente vai começar o curso de hoje. Deixa eu só tirar o eco daqui, só um pouquinho. Aí, deu certo, só um pouquinho. Então tá, vou recomeçar. Bom dia, boa tarde, na verdade, a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Stephanie, como eu já tinha falado, sou petiana do PET Engenharia de Alimentos e hoje o Interpet vai promover o minicurso de produção de sabão e sabonetes caseiros. Então, eu acredito que tem muitas pessoas aqui, eu estou muito feliz em ver, mas eu acho que nem todo mundo conhece o PET e o Interpet, né, de Ponta Grossa. Então, eu vou começar introduzindo o que é, né, essas duas entidades. Então, o Interpet é a união de todos os PETs de Ponta Grossa do Paraná. Então, aqui em Ponta Grossa, a gente tem 4 PETs. A gente tem o PET Engenharia de Alimentos, do qual eu faço parte, da UEPG, o PET Engenharia Química da UTFPR, o PET História da UEPG e o PET Química também da UEPG. Então, são 4 grupos que participam. E hoje, a gente vai elaborar esse curso pensando na situação atual, né? Então, foi uma ideia que o PET Engenharia Química trouxe para o grupo Interpet, e a gente resolveu dar esse curso em conjunto, pensando, né, na utilização do sabonete, do sabão na situação atual de pandemia, e a gente vai deixar o curso bem completo justamente por conta disso, pela variação de cursos que a gente tem aqui no Interpet. Então, para começar, o PET História vai contextualizar a utilização, né, de produtos de limpeza e de higiene pessoal durante toda a humanidade e falar um pouco mais sobre as outras pandemias que já existiram, né, na nossa história. E daí o PET Química e o PET Engenharia Química vão fazer a produção, realmente, do sabão e do sabonete, e por final o PET Engenharia de Alimentos vai falar um pouco mais sobre a utilização dos produtos. Então, a gente vai falar um pouco sobre a diversidade, né, de fórmulas entre os dois produtos e contar para vocês um pouco mais sobre a importância da utilização correta do sabão e do sabonete. Mas primeiro eu quero dar alguns recados, né, a vocês. É importante que todo mundo deixe a câmera e o microfone desligados durante a apresentação, para que a gente possa não ter interferências, né, durante o nosso mini curso. E também tem uma coisa bem interessante que é legal falar para vocês, que é sobre os certificados. Os certificados eles vão ser elaborados de acordo com o fichário de avaliação que vocês vão preencher. E durante a apresentação, durante o mini curso, a gente vai colocar uma palavra-chave para vocês, para que no final da apresentação vocês preencham esse formulário de avaliação e coloquem lá a palavra-chave. Então, não se preocupem, não precisa perguntar no chat, não precisa ficar desesperado, porque a gente vai falar várias vezes. E a grafia da palavra não importa também. Vocês podem colocar lá como vocês quiserem, que a gente vai entender que vocês conseguiram essa palavra vendo a apresentação e tal. E eu acredito que seja isso. Eu desejo a todos vocês um ótimo mini curso. E agora eu passo a palavra para o pessoal de História. Oi, gente. Tá todo mundo me ouvindo? Se puderem responder no chat. Sim, João. Beleza, então. Então, meu nome é João, como a Esther acabou de falar, e eu vou falar um pouco sobre as pandemias durante a história. E, então, antes de começar a falar um pouquinho sobre as pandemias, eu vou falar o que é de fato uma pandemia. Então, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, pandemias são doenças que rapidamente se espalham para outros países. E o que define uma pandemia não é necessariamente sua letalidade, e sim seu poder de contágio. E durante a história tivemos 4 grandes pandemias, que foram a peste junina, peste de Juniano, peste negra, gripe russa e a gripe espanhola. A peste juniano foi praticamente a primeira peste que teve no mundo, que foi a primeira pandemia. E aí ela ocorreu por volta do ano 540 depois de Cristo. Teve aproximadamente 1 milhão de mortos e durou por volta de 200 anos. E também teve a outra pandemia, que é a mais famosa, que é a peste negra, que se originou na peste bubônica
e que durou aproximadamente 10 anos. E teve aproximadamente também 200 milhões de mortos, ou seja, foi a que mais matou até hoje. E vocês também têm que fazer digamos assim, uma comparação que naquela época não tinha 8 bilhões de pessoas no mundo. Não chegava nem a 1 bilhão de pessoas. Então, o contágio e o número de mortes foi muito grande. E também teve a gripe russa, e ela tem uma relevância muito importante, porque ela foi a primeira pandemia que foi documentada, registrada, tudo certinho. E ela matou aproximadamente 1 milhão de pessoas, e começou no Império Russo, no ano de 1889, e foi aproximadamente 10 anos de duração. E também chegou até no Brasil. E também teve a gripe espanhola, que foi do século passado, que começou por volta do ano de 1918, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, e matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. Durou aproximadamente 5 anos também. E eu vou falar agora um pouco sobre as semelhanças que teve durante as pandemias, que também eu acho importante falar. A maior parte das pandemias foram por causa da influenza e, bom, também teve a questão higiênica, que, como vocês sabem, durante a Idade Média, a Idade Antiga, assim, não tinha muito a questão de higiene. Então, foi o que ajudou, principalmente a peste de Juniano e também a peste negra, para que tivesse atingisse um grande número de pessoas durante a pandemia. E também teve outras coincidências que vocês devem estar vendo hoje em dia que, que ocorreram nas outras pandemias, que é as pessoas correndo atrás de medicamentos caseiros, pessoas se automedicando, e também tem as pessoas que, digamos assim, alguma pessoa falar que tal remédio ajuda a combater ou a prevenir. As pessoas vão lá correndo e tomam. Isso é totalmente errado, porque, como vocês devem saber, para um remédio a gente ter certeza que funciona de fato, demora anos, é uma pesquisa muito grande, são muitos testes que passam e também varia de pessoa para pessoa. Então, não façam isso de se automedicarem. E aproveitando a deixa, semana que vem vamos ter uma palestra sobre automedicação. Então, se vocês quiserem dar uma olhada depois nas nossas redes sociais, lá vai ter mais informações. E agora é isso. E eu vou passar a palavra pro próximo. Tchau, gente. Obrigado. Oi, meu nome é Maria, eu sou de Engenharia Química e eu vou começar a falar um pouquinho sobre a parte da produção de sabonete. Eu preparei uns slides, então eu vou fazer a apresentação. Aí tem um pedacinho que é por slide e vai ter um pedacinho que vai ser o vídeo da produção de sabonete. E eu vou ir narrando mais ou menos o que vai acontecendo para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é a produção, tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu esqueci de perguntar. Sim, Tá bom. Então, eu separei os slides em três partes, eu sempre mais ou menos separo em três. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a parte teórica, é bem curtinha, só para vocês saberem mais ou menos a relação de saponificação, né, os ingredientes, toda essa coisa. Aí tem a segunda parte, que é a receita e a produção, né, que vai ser o vídeo que eu vou mostrar.
E tem a última parte que é mais ou menos o cálculo do orçamento. Aí eu já coloquei um pouquinho do cálculo do orçamento do sabão, que vai ser apresentado pelo PET de Química. E aí, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir deixando no chat. E eu vou começar, tá bom? Começando pela explicação teórica, eu vou falar sobre a reação de saponificação, né? Os tipos de produção de sabonete, pelo menos os mais comuns e os que eu achei, né? E um pouco de segurança em laboratório, que é extremamente importante, né? Porque vai mexer com soda cáustica, tanto o sabonete, que a gente vai ver hoje, quanto o sabão, eles vão mexer com soda cáustica, é importante ver um pouquinho sobre segurança de laboratório. E começando com os tipos de produção de sabonete, eu achei 3 principais pelos sabonetes artesanais, né? Que é o hot process, o cold process e o sabonete glicerinado. O glicerinado é o mais simples dos 3, ele é muito, muito fácil, vocês vão em casa de essência, eles já têm a base pronta, aí você só derretem a base, adiciona um corante e essência, e aí já fica o sabonete. Então, ele é extremamente simples, e é o mais comum que eu vi, pelo menos os artesanais, né? Aí tem o hot process e o cold process, que eles são os mais complexos. Então, eles se traduzem como processo frio e processo quente, né? O que a gente vai ver hoje é processo frio, mas ele é quase igual ao processo quente, só que durante a reação, no processo quente ele tem uma fonte de calor, e no processo frio não tem, né? Mas no processo frio ainda tem aquecimento, vocês vão ver que vai ter o aquecimento dos óleos, é opcional, mas pode ter o aquecimento da soda cáustica também, tipo a soda cáustica já diluída, né? Aí, a reação de saponificação, né? Ela é bem simples, a gente estuda em química orgânica normalmente no ensino médio, né? Um óleo ou gordura, mais uma base inorgânica, né? Então, óleo, a gente vai usar 3 óleos hoje, óleo de girassol, óleo de coco e óleo de oliva. Mas, assim, sabão, normalmente no supermercado, sabão mesmo, não sabonete, eles usam, às vezes, gordura bovina, né? Óleo de soja. Tem outros sabonetes que se vocês procurarem outras receitas pela internet, né? Tem sabonete feito com óleo de cacau, óleo de... tem óleo de soja, né? Sabonetes com óleo de soja, óleo de abacate, principalmente. Então, tem outras opções, se vocês quiserem procurar na internet, tem outras receitas de sabonete, tem umas bem interessantes que utilizam uns óleos que são melhores para a pele, mas aí fica já a critério de vocês, eu vou ensinar uma bem específica hoje, mas elas são todas quase iguais. O processo é o mesmo, só que muda as quantidades do óleo, né? Aí, a base inorgânica, a gente vai usar hoje a soda cáustica, mas tem sabonetes que utilizam hidróxido de potássio. Mas isso é opcional e eu não sei mexer. Pelo que eu vi, o sabonete ele fica mais líquido, então eu não vou explicar muito porque eu não tenho conhecimento para isso, né? Mas a gente vai usar soda cáustica, ele fica durinho, ele fica bem bom. Aí produz sabão, né? E glicerina. Isso é bem o padrão, né? Aí, isso é o destaque, meio que o destaque de hoje, né? Que vai ser a mudança da porcentagem, né? A gente vai fazer o sabonete com uma margem de 5% a mais de óleo. Por quê? Porque se ele ficar... normalmente a gente estuda essa parte em estequiometria, né? Também no ensino médio, que sempre tem o reagente em excesso e o reagente limitante. Então, quando a gente aumenta em 5% a quantidade de óleo, a gente está garantindo que o óleo vai ser o reagente em excesso. O que quer dizer? Vai ter um pouquinho a mais de óleo no sabonete, o que impede que tenha soda cáustica que não reagiu, né? E aí isso não vai tratar nossa pele, vai fazer mal, né? Aí ele fica melhor para a pele, inclusive. Aí isso é mais ou menos o que diferencia o sabonete do sabão, né? É isso aí os óleos utilizados, né? Porque a gente utiliza óleos que sejam melhores para a pele, como óleo de coco, óleo de oliva, óleo de cacau, esse tipo de coisa. E aí, claro, vai ficar um 95% de sabão, né? O reagente limitante vai ser a soda cáustica, vai ter um 95% de sabão e um 5% de óleo. Equipamento de segurança, essa é uma parte muito importante, né? Porque a gente vai estar mexendo com soda cáustica. Luva de borracha, pode ser aquela luva que
Alguns estão usando para ir para o supermercado, né? Ou pode ser luva para lavar louça, desde que não seja luva de tecido, porque se cair a soda cáustica diluída, né, ela vai atravessar o tecido, vai chegar na mão de vocês, então é melhor que seja de borracha. Máscara, né? Pode ser qualquer tipo de máscara. Tem umas máscaras específicas para produtos químicos, mas pode ser qualquer tipo de máscara, desde que impeça que vá alguma coisa no rosto de vocês ou vá o vapor de quando você dilui a soda cáustica, né? Jaleco de proteção. Não é necessário que seja jaleco. Eu normalmente faço de manga comprida, eu acho mais fácil, tipo uma blusa bem fechada, manga comprida, né? Não pode ser manga curta, porque pode chegar no braço. Aí, claro, calça e sapato fechado, porque se espirrar alguma coisa não vai em vocês. Óculos de proteção e alguns outros, né? Ambiente ventilado, porque na hora de vocês diluírem a soda cáustica vai sair vapor. É bom ter um ambiente ventilado onde ele possa ir embora, né? E o cabelo preso, para até não atrapalhar enquanto vocês fazem o sabonete, né? Mas isso é bem básico, bem tranquilo, né? Cuidados com a soda cáustica. Então, a soda cáustica, ela é altamente corrosiva, ela reage fortemente com a água, então, quando ela cair na pele de vocês, ela vai puxar toda a água, né, por isso que dá uma sensação de queimado. Então, é necessário luvas, roupa comprida, como eu já expliquei, né, luva de borracha. Caso cair em vocês, ou cair na mão, vocês não estão usando luva, espirrar um pouquinho na mão, lavem com bastante água, né, para garantir que saiu toda a soda cáustica. Esse é um detalhe bem importante, tem muita gente que esquece. Na hora de você diluir a soda cáustica, é sempre a soda cáustica na água e não a água na soda cáustica. Então, vocês vão ver lá no vídeo, eu coloco bem aos pouquinhos a soda cáustica na água. Nunca é para jogar diretamente a água na soda cáustica, porque pode ser extremamente perigoso, ela começa a borbulhar. Não é para vocês fazerem isso, tá? E bem aos pouquinhos para evitar que ele espirre muito. Agora vem a parte do processo, né? Então, primeiro eu vou passar um pouquinho a receita. Eu decidi separar em 3 óleos. Eu decidi 30% de óleo de coco, 30% de óleo de oliva e 40% de óleo de girassol. Isso daqui vai dar 400 gramas de sabão, de sabonete. Então, separando, vai dar 120 gramas de óleo de coco, 120 gramas de óleo de oliva e 160 gramas de óleo de girassol. Vai dar 56 gramas de soda cáustica, 150 ml de água para diluir essa soda cáustica, e a essência vai dar 20 gramas. Na verdade, aqui eu aproximei, dava 16, mas a ideia é que dê 40 gramas de essência por quilograma de sabonete. Aí, aqui eu vou passar mais ou menos o vídeo. Ele tá meio rapidinho, aí enquanto ele vai passando, eu vou explicando. Então, o primeiro que eu fiz foi diluir a soda cáustica, né? Luva de proteção, máscara, manga comprida, esse tipo de coisa. Passando a soda cáustica bem aos poucos na água, né? Para ela não espirrar e para garantir que está diluindo bem. Essa parte é a parte mais perigosa, o processo do resto é bem tranquilo. E é isso. Aqui é bom vocês usarem qualquer material que não seja de alumínio. Então, pode ser plástico, a colher que eu estou usando é de inox, pode ser vidro, desde que não seja alumínio, porque a soda cáustica ela vai reagir com alumínio. E aí vai entrar outras substâncias no meio da diluição, então é bom qualquer substância que não seja, qualquer material que não seja de alumínio. Então aí eu garanti que ele seja bem diluído. Ixi. Aqui. O único óleo que eu aqueci foi óleo de coco, para ele ficar bem derretido, né? Se vocês quiserem aquecer os outros óleos, podem aquecer, mas não é para colocar eles diretamente no sabão. Quando eles estão quentes, eles têm que estar mornos.
A primeira vez que eu fiz, eu aqueci o óleo de coco com um pouquinho do óleo de girassol, porque eu pensei que ia ser mais fácil para diluir, né? Para o óleo de coco, para ele ficar bem líquido, né? Mas não fez muita diferença no processo. Aqui eu vou pausar. Aqui eu já coloquei os óleos, né? O óleo de coco já estava derretido, o óleo de girassol e o óleo de oliva, nas mesmas quantidades que eu coloquei lá na receita. E aí eu já joguei a soda cáustica. Aqui não é necessário vocês utilizarem o mixer que eu estou utilizando, vocês podem usar uma espátula, não tem problema. Mas esse daí, ele facilita muito mais na hora de fazer o sabonete, porque ele acelera a mistura entre a soda cáustica e os óleos. Então, se vocês fizerem com uma espátula, com uma espátula de silicone, né, ele vai demorar mais, mas não vai mudar o efeito. Aqui é bom vocês não pararem o processo, quando vocês começaram, vocês continuam, porque se vocês pararem, ele vai separando meio devagar, e aí depois ele vai formar pedaços, né, ele vai começar a formar pedacinhos de sabão, né, então vai ter partes que o processo já acabou, partes que não aconteceu ainda. Então, quando vocês começarem, deem uma paradinha meio curta, só para conferir a consistência, né? Mas não muito demorada. Aí, aqui, quando ele chegar numa consistência meio cremosa, tipo, que não esteja tão líquida, mas que também não esteja totalmente cremosa, vocês já podem adicionar a essência. A essência também vocês podem adicionar no começo, mas eu prefiro colocar mais ou menos na metade. Não faz diferença. Mas caso vocês forem colocar corante, vocês só podem colocar no final, não é para colocar na metade. Aí eu coloquei um pouquinho de essência e um pouquinho de óleo essencial. Vocês podem usar ou um ou outro, ou nenhum dos dois. Ele não é essencial para vocês fazerem o sabonete, ele só dá o cheirinho, né? É bom vocês ficarem verificando a consistência. Quando ele chegar numa consistência mais ou menos de maionese, quer dizer que ele está pronto. É isso. Aí eu não coloquei corante. Na verdade, a primeira vez que eu fiz, é importante vocês saberem, existem dois tipos de corante à base de óleo e corante à base de água. O corante que eu utilizei a primeira vez, ele foi à base de água, e ele não mudou absolutamente nada com o sabonete, porque ele não tinha, porque como o sabonete, ele é a maior parte de óleo, e depois de terminar, ele vai perdendo essa água, então ele vai perder algo que segura a corante. Então, a corante, na hora de vocês fazerem sabão, tem que ser corante à base de óleo. Não pode ser corante à base de água. Inclusive, eu vou mostrar, eu não sei se vai dar para enxergar. Eu fiz um sabão. Só um minutinho. Eu fiz um sabonete, não sei se dá para enxergar. Ele ficou com umas bolinhas. Esse é o primeiro que eu fiz. Eu fiz ele faz umas 3 semanas, ele ficou com umas bolinhas roxas, porque eu utilizei corante à base de água. Então, depois ele foi perdendo, o corante foi se concentrando e ficou um monte de bolinha roxa, porque ele não misturava direito com a consistência do sabão, do sabonete. Então, é bom vocês, se vocês perguntarem para a pessoa que está vendendo para vocês, ela vai saber explicar o corante à base de água e o corante à base de óleo. Agora, um pouquinho do cálculo orçamentário. Eu vou começar com o do sabão, que é o que eu vi mais vantagem de falar. Aqui eu coloquei com óleo reciclado, mas vocês não precisam utilizar óleo reciclado, né? Como já falei, tem alguns sabões que eles são feitos com gordura bovina, tem alguns que são feitos com óleo de soja novinho, né? Mas aqui eu considerei se vocês estão utilizando óleo reciclado, que ele fica muito mais barato, né? E fica muito mais ecológico. Essa é a receita que a Pet de Química vai explicar agora. 2,5 litros de óleo reciclado, 2 litros de água e 500 gramas de soda cáustica. Aí um pouquinho dos preços por ingredientes, né? O óleo e a água não tem preço, né? Porque o óleo reciclado e a água da torneira. E a soda cáustica, o quilo mais barato que eu achei foi de R$15. Tem gente que encontra mais barato, tem gente que encontra mais caro, mas isso é mais ou menos uma média
vai dar meio quilo de soda cáustica, vai dar R$7,5, né? E aí, comparando os preços, fazendo preço por quilo, vai dar R$2,50 um quilo de sabão, porque esse sabão vai dar 3 quilos aproximadamente. Aí, dividindo 7,5 entre 3, vai dar R$2,50, né? E o preço por quilograma em supermercado, o mais barato que eu vi foi R$6. Tem gente que acha mais barato, né? Mas o mais barato que eu achei foi de R$6. Então é muito mais vantagem você fazer sabão em casa do que você comprar o do supermercado. E fora que ele é muito mais ecológico, né? E aí o do sabonete, esse daqui ele ficou caro, né? O sabonete mais barato que eu achei no supermercado foi R$20 o quilo. Esse daqui foi R$35,3 o quilo. Ele tem 300 gramas de óleo de coco. No caso, eu fiz com um pouquinho menos, porque eu fiz 400 gramas de sabonete. Mas para vocês fazerem 1 quilo, 300 gramas de óleo de coco, né, dá R$7,5. 300 gramas de óleo de oliva, dá R$13. E 400 gramas de óleo de girassol. É bom vocês irem medindo o peso em gramas, não tanto em litros, porque como a gente está fazendo, como é uma fração, né, é bom ter sempre as mesmas medidas de gramas com gramas, litro com litro, esse tipo de coisa. Então, se vocês forem fazer pouquinho, a diferença vai dar mínima, né? Mas se vocês forem fazer em grande quantidade, vai dar uma diferença maior. Então, é bom vocês sempre irem pesando. Mas se vocês não tiverem balança em casa, podem fazer com volume. Façam uma aproximação, mais ou menos, com a densidade do óleo. E 40 gramas de essência, né? Que deu R$10. A essência foi o que eu achei que deixou caro o sabonete, porque são R$10 e só 40 gramas. Se vocês quiserem deixar ele mais barato, coloquem menos essência, mas eu achei que eu gosto quando o sabonete fica bem cheirosinho, então o meu ficou mais caro. Aí, se vocês quiserem deixar ele mais barato, podem colocar mais óleo de girassol, menos óleo de oliva, menos óleo de coco. Vocês podem ir adaptando a receita como vocês acharem melhor, desde que vocês forem cuidando com a esquemetria do processo. É isso. Agora eu vou passar pro PET de Química. Obrigada, gente. Bem, olá a todos. Estão conseguindo me ouvir? Estamos. Bom, meu nome é Flávio, eu sou aluno do primeiro ano do Bacharelado em Química Tecnológica da UEPG e sou membro do grupo PET Química desde o começo desse ano e eu vou trabalhar com vocês a parte da fabricação do sabão. Eu fiz alguns slides e vou compartilhar com vocês agora. Conseguem ver a apresentação? Então, primeiro eu vou trazer um vídeo aqui que o nosso petiano Marlos fez, ensinando a fabricar sabão. Vai estar sem áudio por conta do compartilhamento aqui, mas eu vou dar uma explicada por cima. O método de produção é bem semelhante ao do sabonete. Bem poucas diferenças, é mais porque o sabão ele é mais simples para se produzir. E vamos lá, só esperar carregar. No caso, ele está explicando que ele vai fazer uma receita de sabão de soda cáustica. E a receita que ele vai apresentar vai ser metade da original. Ele vai reduzir um pouco as medidas. No caso, os ingredientes são esses: 2,5 litros de óleo, 2 litros de água e meio quilo de soda cáustica. Aí ele está mostrando os ingredientes: a água ali no primeiro balde, o óleo de cozinha reciclado ali no segundo e a embalagem de soda cáustica ali do lado.
O vídeo vai ficar travando mesmo por conta do compartilhamento. E também minha internet está um pouco ruim hoje. Mas eu vou compartilhar o link com vocês depois para quem tiver interesse de ver ele com áudio e em uma qualidade melhor. Aí eu passo o link no final. Aí ele adicionou a soda cáustica ali no óleo e vai agitar ela com um pedaço de madeira. Lembrando sempre que é importante você usar os equipamentos de segurança, né? A luva, a máscara e uma roupa que cubra bem teu corpo para evitar que caia na pele. E aí depois de agitar um pouquinho você vai adicionar. Aí vai mexer por 40 minutos. É demorado, mas o rendimento é muito bom. Aí já se passaram 30 minutos, ele está mostrando que já deu uma boa mudança de coloração, já está mais espesso. Aí, depois de 40 minutos, eles terminaram de misturar e eles colocaram numa caixa de papelão e cobriram o fundo com um jornal. Ele dizendo ali que depois de 40 minutos ele vai ficar já uma consistência bem grossa. E que dá para se pôr em vários recipientes. Pode ser garrafa PET, caixinha de leite. E aí, como vocês podem ver, ele rende bastante, tá? Deu uma caixa de papelão ali, depois dá para cortar e dividir em vários pedaços menores. Ali ele termina dizendo que leva mais ou menos um dia para terminar de secar. Às vezes demora um pouquinho mais, depende da umidade, tá? Agora eu vou falar um pouco mais sobre a parte química do sabão. Eles são constituídos de sais de ácidos carboxílicos. Esses sais vão se caracterizar pela presença de um grupo funcional chamado carboxilato. Eles vão ser formados por reações chamadas de reações de saponificação. E como a gente viu ali na parte do sabonete, a reação de saponificação vai acontecer entre triglicerídeos e um composto alcalino, ali no caso foi usada a soda cáustica, e vai ser formado o sabão e a glicerina. Tá? Antes da gente entrar nos detalhes aí da reação de saponificação, vamos entender um pouco sobre cada um desses compostos, começando pelos triglicerídeos. Eles também são chamados de triglicerídeos ou triacilgliceróis. Eles são ésteres, ou seja, eles apresentam esse grupo. Só deixa eu pegar o apontador aqui. Eles são caracterizados por esse grupo funcional aqui. E eles são formados a partir de uma reação chamada de reação de esterificação, que vai envolver um ácido graxo e glicerina, formando triglicerídeo e água. Um ácido graxo, ele é um ácido carboxílico, ou seja, ele tem esse grupo funcional aqui na sua extremidade da molécula, e ele vai apresentar mais de 11 átomos de carbono. Isso caracteriza um ácido graxo. Aí ele vai reagir com a glicerina, também chamada de glicerol ou propanotriol, e vai resultar no meu triglicerídeo, que vai ser essa cadeia bem longa aqui, e 3 moléculas de água. Esse R aqui é um R de radical, e ele vai ser uma cadeia carbônica com mais de 11 átomos de carbono, porque como a gente viu, ele vem aqui do ácido graxo. E os triglicerídeos vão ser os principais componentes dos óleos e gorduras, por isso que para fabricar o sabão vai ser usado os óleos e gorduras. Os óleos, eles são líquidos, insaturados, tá? Eles vão apresentar ligações duplas em suas cadeias. Pode ser de origem animal, como óleo de fígado, óleo de bacalhau e óleo de baleia, ou de origem vegetal, como óleo de soja, óleo de milho e óleo de oliva. As gorduras, elas são sólidas a condições ambientes,
elas são saturadas, perdão, ou seja, suas cadeias apresentam apenas ligações simples, pode ser de origem animal, como a banha de porco, a manteiga sebo de vaca, ou de origem vegetal, como a manteiga de cacau, a gordura de coco e a gordura do abacate. Só aproveitando que estou perguntando ali da palavra-chave, a palavra-chave é Covid-19, tá? Essa a palavra que vocês vão usar lá para obtenção de certificado é Covid-19. Agora falando sobre o outro reagente que a gente vai precisar na reação de saponificação, que são os alcális. Um alcali, ele vai ser um composto de caráter alcalino. Ele não precisa ser necessariamente a soda cáustica. Ele pode ser também a potassa cáustica, a cinza, entre outros. Os mais usados são esses, tá? A soda cáustica, a potassa cáustica e a cinza. A soda cáustica é o hidróxido de sódio, talvez eu acabe me referindo como hidróxido de sódio em alguns momentos. A potassa cáustica é o hidróxido de potássio. E a cinza, ela é aquela formada em fogão a lenha, às vezes churrasqueira, que ela é basicamente uma mistura de vários óxidos formados a partir da queima da madeira. Ela também apresenta esse caráter alcalino e pode ser usado na formação do sabão ou do sabonete, como a gente viu aí. Agora que a gente já entendeu o que seria cada um deles, vamos falar sobre o que é a reação de saponificação. Ela também pode ser chamada de hidrólise alcalina. Ela vai acontecer entre os glicerídeos alcális em meio aquoso e vai formar um sal orgânico, que vai ser o meu sabão, e a glicerina com o produto. Tá? De uma forma bem simples para explicar, eu vou ter a quebra dessas ligações aqui, e eu vou ter as hidroxilas da soda cáustica entrando aqui em cada um desses carbonos, formando a glicerina lá no final. E aqui, nesse oxigênio, eu vou ter a entrada do sódio de cada uma da soda cáustica. E daí o sódio ele vai ceder um elétron para o oxigênio, que vai dar uma diferença de carga ali, tornando ele negativo, criando o meu ânion, tá? E no caso, os sais eles são compostos iônicos, né? Eu tenho uma parte catiônica, que no caso vai ser a parte positiva, que é o sódio, e a parte aniônica, que vai ser o meu carboxilato, que é essa configuração aqui. Lembrando que esses grupos R aqui, eles sempre vão ser cadeias carbônicas longas, com mais de 11 átomos de carbono, e aqui ele está representado como R, R1 e R2, porque eu não necessariamente preciso que o meu glicerídeo ele seja formado por 3 ácidos graxos iguais, eles podem ser diferentes. Tá? Eles podem ter, por exemplo, 11 átomos, outro 12 átomos de carbono, isso indifere. Quando eu tenho 3 ácidos graxos iguais, formando um triglicerídeo, eu vou ter um triglicerídeo simples. Quando eu tenho ácidos graxos diferentes, eu vou ter um triglicerídeo misto. E como, só para lembrar aqui, que não precisa necessariamente soda cáustica, que é um exemplo que foi utilizado, mas ela também pode ser a hidróxido de potássio ou até a cinza de fogão usada. Falar um pouco sobre a glicerina, que eu falei dela ali, que ela tem a ver com os processos de produção, mas não abordei muito ela. A glicerina, ela vai ser um álcool, ela tem o nome químico dela de propano 1,2,3-triol, e ela nunca é descartada na produção de sabão, ela pode ser usada para outras finalidades. Na indústria, ela é muito empregada na fabricação de cosméticos, como cremes e sabonetes, porque ela tem a propriedade de atrair a umidade do ar. Isso evita ressecamento de pele, ou também às vezes é aplicado em shampoos para evitar o ressecamento do cabelo. E uma outra aplicação dela que não tem muito a ver com a limpeza é a questão de fabricação de algumas substâncias explosivas, tá? A glicerina também está envolvida com essa produção de explosivos, por mais que o grande uso dela seja para a produção de cosméticos. Agora, como é que o sabão funciona na limpeza? O sabão ele pode ser chamado de tensoativo ou surfactante, tá? Ele tem esse nome porque ele vai interagir com a tensão superficial da água e vai diminuir ela. Isso permite com que a água não forme aquelas bolhas aquelas gotas, perdão, que ela geralmente forma, por exemplo, no vidro, e isso facilita muito na limpeza, porque ela consegue se espalhar melhor em cantos de objetos pequenos, e assim eu posso limpar com mais facilidade. O termo tensoativo vem dessa atividade que ela realiza em tensão superficial da água, e o termo surfactante vem do inglês, que é uma abreviação do termo Surface Active Agents, que tem a mesma ideia, né? Que é essa atuação na tensão superficial da água. Outra característica do funcionamento do sabão é que ele tem... Aqui é um exemplo de molécula de sabão, tá?
eu tenho essa parte aqui, que é a cadeia carbônica que vem lá do meu ácido graxo, ou do meu triglicerídeo, que ela é apolar, tá? Ela tem esse caráter apolar por conta dela ser basicamente formada por átomos de carbono. E aqui na ponta, como eu tenho essa formação do carboxilato, né, com o meu O- aqui, eu vou ter essa parte polar. Então, ela é uma molécula que ela é polar e apolar ao mesmo tempo. Por conta dela ter essa caracterização, ela vai interagir tanto com moléculas polares quanto com moléculas apolares. Por isso, as moléculas do sabão são chamadas de anfifílicos ou anfipáticos. E para realizar a limpeza, elas vão usar essas interações através da formação de micelas. Eu vou ter, por exemplo, uma partícula de gordura representada aqui, e essas zigue-zagues que eu tenho aqui são as partes apolares da molécula. Elas vão interagir com a gordura, que é apolar também, enquanto as partes polares vão ficar no exterior. Eles vão formar uma espécie de bolha, e quando eu tenho a passagem de água ali, a água vai arrastar essas micelas, que são chamadas, essas bolhas que se formam, por conta da interação que vai haver entre a água e essa parte polar da molécula. Agora, só para terminar, os sabões duros e sabões moles. O que vem a ser um sabão duro e um sabão mole? O sabão duro ele vai ser o sabão em barra. E o sabão mole ele vai ser o sabão líquido, a espuma de barbear. Eles não precisam ser necessariamente líquidos, eles podem ser pastosos. Eles só não vão ter aquele caráter rígido que a gente tem no sabão em barra. Eles vão depender, além, claro, de temperatura, questão também de ter muita água ali no ambiente, eles vão depender do alcali usado na produção. Se eu uso o hidróxido de sódio, ele vai caracterizar, um sabão mais rígido. Ele vai dar esse caráter mais rígido, formando sabão em barra. Se eu uso o hidróxido de potássio, eu vou ter a formação de um sabão mole, mais líquido, como a espuma de barbear, por exemplo. Então, a escolha do meu alcali na fabricação do sabão vai interferir no resultado dele, claro, sem considerar, por exemplo, a temperatura e a umidade ali do lugar, né, a presença de água. Aqui algumas referências que eu usei para fazer isso, para fazer a apresentação. E era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora, só vou repetir a palavra-chave, né? A palavra-chave para obtenção de certificado é Covid-19. E é isso. Agora eu vou passar a palavra para o próximo. Muito obrigada. Vou repetir mais uma vez, gente. A palavra-chave é Covid-19. Não interessa o jeito que você escrever ela. Você pode escrever com um hífen, sem hífen. A gente vai entender que você já soube qual era ela, estava prestando atenção na palestra. E isso já é válido. Então, agora o PET Alimentos vai assumir o minicurso e a nossa parte vai falar sobre a aplicação desses dois produtos. Então, assim, a gente tem que saber diferenciar a função do sabonete pro sabão, porque elas vão se aplicar, né, em meios diferentes. O sabonete, ele tem um pH mais neutro para a gente não ter problemas com contato com a pele, né? Já o sabão, ele é utilizado para limpar roupas, então ele vai ter uma concentração um pouco maior, e isso não é tão legal para nossa pele. Então é bem importante a gente utilizar os dois separadamente para o destino que foi triado para eles. Então, assim, a gente vai começar falando sobre a aplicação do sabonete. A Chiara vai falar sobre a aplicação dele, a lavagem correta das mãos. O PET Alimentos, ele tem essa proposta de a gente aprender a utilizar diversos produtos para limpar tanto a nossa higiene pessoal, né, para fazer nossa higiene pessoal, mas também para limpar ambientes e superfícies e roupas em geral. Então, uma coisa bem legal dessa apresentação vai ser a lavagem das máscaras, né, que a gente vai falar sobre a utilização do sabão em roupas e tudo mais. E uma coisa bem legal é a gente pensar sobre a lavagem das máscaras, como que a gente tem que fazer, né, durante a pandemia. E eu vou passar a palavra para a Chiara agora, ela vai falar um pouco mais sobre a aplicação disso. E em seguida eu já falo sobre o álcool em gel, a gente vai falar um pouquinho sobre a utilização dele, porque a gente não pode substituir a lavagem com sabão e com a água pelo álcool em gel, mas a gente fala em sequência. Agora eu vou passar para a Chiara, ela vai começar a apresentação falando sobre o sabonete. Oi, boa tarde. Eu sou a Chiara, faço parte do PET de Engenharia de Alimentos. E eu queria pedir para a Stephanie colocar os slides, porque eu estou tendo um problema aqui com a abertura dos slides. Claro, pode ser, só um pouquinho. Já vou começar a reproduzir aqui.
Vocês estão vendo aí, né? Deixa eu voltar lá para a apresentação no começo. Beleza. Kiara, pode começar. Calma aí, tá carregando a sua apresentação. Kiara, tá dando certo? Não tô conseguindo enxergar a tua Não, você quer sair da apresentação, reunião e voltar? Quer que eu comece essa parte? Daí você assume de onde eu parei? Porque aqui tá apresentando já para mim. E pro pessoal também. Ah, isso pode ser, então. Tá bom, então. Pode ser, eu já volto. Tá, então beleza. Eu vou começar aqui, pessoal, falando a parte da Kiara, como ela falou, mas já tinha dado uma introdução, na verdade. Kiara, teu microfone tá ligado. Mas já tinha dado uma introdução, na verdade. Tá, eu vou continuar aqui, pessoal. Então, assim, o sabonete e o sabão, como eu já tinha falado, a formulação deles é diferente, né? E eles têm princípios diferentes. Então, a gente tem que saber aplicar cada um em sua função. O sabão, ele é um produto mais bruto, ele é alcalino e ele é utilizado para limpeza de substâncias pesadas. Ou seja, o nosso colega do PET Engenharia de PET Química já explicou bem que uma substância hidrofóbica, por exemplo, vai conseguir ser solubilizada no sabão. Então, por exemplo, uma mancha de gordura que cai na tua roupa, ela vai conseguir ser retirada por conta do sabão, por conta da ação dele hidrofóbica também, na parte hidrofóbica. E também ele utiliza esses princípios para retirar a sujidade, né? A sujidade, quando eu falo, é um termo que a gente utiliza em alimentos para se referir à sujeira em geral. Então, matéria orgânica, pó, enfim, ele vai ser utilizado para isso, para conseguir tirar essa sujidade. Então, o sabão e o sabonete, como eu falei, tem uma diferença. O sabonete é um produto mais leve. Ele é mais suave, pouco cáustico, então ele tem um pH mais neutro e ele é destinado à higiene pessoal. Então, aqui a gente vai falar sobre quando lavar as mãos. É bem importante a gente ressaltar essa parte, porque tem muitas pessoas que talvez não sejam da parte de alimentos, não tenham muita noção do que pode acontecer durante essas ações que a gente faz, que vão comprometer a nossa higiene pessoal, e a gente tem que sempre lavar as mãos nessas situações. Então, primeiro, sempre que usar os sanitários, é claro. E por que a gente tem que lavar quando a gente vai nos sanitários? Porque ele vai prevenir, né, a contaminação com os nossos, as bactérias, os micro-organismos que estão na nossa flora intestinal, por exemplo. Então, quando a gente vai ao banheiro, é expelido realmente alguns micro-organismos, por exemplo, os coliformes fecais, que eles vão estar presentes no ambiente, mesmo que você não tenha contato direto com o material, mas ainda assim, eles vão estar presentes no ambiente e eles podem acabar contaminando, né, o que você vai fazer posteriormente. Então, vai estar na tua mão e você vai levar isso para outros ambientes. Não é interessante, tem que lavar a mão depois do banheiro. Assim que você recolhe o lixo, é claro, porque no lixo a gente vai ter diferentes materiais, isso é muito importante a gente lavar a mão por conta disso. Indiferente seja lixo de cozinha ou lixo do banheiro, é interessante a gente lavar a mão toda vez que a gente fizer isso. E também sempre que a gente tossir, espirrar ou assar o nariz. Por quê? A gente tem contaminantes no nosso organismo.
Então, tem muitas bactérias que são passadas justamente por conta, né, dessa troca de salivas, troca de fluidos, e é importante que a gente lave as mãos sempre que a gente fizer essas ações. Com a Covid-19, isso virou um hábito muito comum, né, entre as pessoas, é importante a gente ressaltar isso, porque o coronavírus, ele é transmitido através de fluidos. Então, quando a pessoa espirra, tosse, fala, toda vez que você emite, né, fluidos da tua boca ou do teu nariz, esses fluidos vão contaminar outras pessoas. Então, é importante que toda vez que você tussa, espirre ou assoe o nariz, você faça a lavagem das mãos, justamente porque a mão é um mecanismo de proliferação, né, de contaminação dessas bactérias. Toda vez que pegarem dinheiro. Então, é importante a gente lavar a mão toda vez que pegarem dinheiro, porque o dinheiro é muito sujo. Pense que aquela nota que você tem já passou pela mão de diversas pessoas e ali vão ter micro-organismos muito resistentes. Existem micro-organismos que formam esporos. O que é isso? É quando ele forma uma estrutura que vai resistir a todo tipo, praticamente, de condição. Então, vai resistir a altas temperaturas, nem tanto, mas a temperatura ambiente é favorável aos esporos, ele vai resistir à falta de água, vai resistir à falta de nutrientes. Então, esporos, eles são muito resistentes. E no dinheiro, como a gente tem uma troca muito grande, tem uma circulação muito grande, é 100% de certeza que tem contaminação naquele dinheiro. Aí agora falando um pouco sobre a higiene pessoal, né, que é o nosso foco aqui. Como lavar as mãos. Então aqui a gente tem uma imagem que representa, né, onde nossas mãos normalmente são bem lavadas, medianamente lavadas e esquecidas. Então a gente pode observar que as áreas frequentemente esquecidas durante a lavagem das mãos são principalmente o dedão. O dedão, aqui entre os dedos, a gente esquece bastante, porque são áreas que a gente não faz, aquele movimento rápido que a gente faz quando lava a mão, não abrange essas partes. Então, é interessante quando a gente vai lavar, sempre lembrar do dedão, lembrar entre os dedos aqui que tem um espaço onde as bactérias gostam de ficar, os micro-organismos gostam de ficar, e também a ponta dos dedos, porque aqui que a gente toca em tudo, né? E na ponta dos dedos, a gente tem que lembrar que tem as unhas. E as unhas são, assim, um lugar ótimo para os micro-organismos ficarem. Então, ali é importante que a gente sempre faça a lavagem focando nessa área, porque é ali que a gente vai ter muitos micro-organismos contidos. Aqui a gente tem um gráfico que mostra, né, mais ou menos onde fica, como a gente deve fazer essa lavagem. Então, a gente tem que lavar a palma da mão, né, lavar aqui entre os dedos, principalmente, lavar o pulso também. O pulso é uma parte muito esquecida pelas pessoas, porque não faz parte da mão, naquele movimento rápido que a gente faz, a gente não lembra de passar a mão nele, mas é bem importante a gente utilizar sabão e água nessa parte, porque também vai ter contaminantes. Então, sempre lavar os pulsos, lavar as unhas, como eu falei, as unhas, tem muitos micro-organismos que ficam na unha, principalmente para quem utiliza unha grande, é de extrema importância que a gente lave as unhas dessa forma, assim, do jeito circular. Então, a palma das mãos, aqui, a superfície de trás das mãos, entre os dedos, como eu falei, é muito importante, e também os dedão, que a gente sempre esquece do dedão, sempre lavar essa parte, e daí o enxágue, né, como a gente sabe fazer normalmente. Opa, cliquei no notebook errado. Então, agora eu vou falar sobre o álcool 70. O que o álcool 70 proporciona? Ele é um produto de limpeza que a gente, durante a quarentena, principalmente, as pessoas começaram a ter algumas dúvidas sobre a utilização dele e a maneira correta de utilizar realmente, e é importante que a gente lembre que o álcool 70 ele não substitui a lavagem das mãos, porque o álcool 70 ele é um produto que vai fazer a complementação dessa lavagem, mas eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Primeiro a gente vai falar sobre a utilização dele e o mecanismo de funcionamento. Então, a utilização do álcool 70 vai em bancadas, utensílios e mãos. E, então, ele é um produto bem versátil, ele pode ser aplicado em várias coisas, mas aqui a gente vai focar sobre a lavagem das mãos, que faz mais, condiz mais com o conteúdo do curso. Então, ele é diferente do álcool 100, porque no álcool 100 a gente tem o álcool puro, né? E por que a gente não pode utilizar o álcool 100%, o álcool puro? Porque ele é muito volátil. Então, por exemplo, coloquei lá o álcool 100 na minha mão, quando eu vou espalhar, ele já volatilizou, ele já perdeu a propriedade funcional dele. Então, é importante que a gente diminua esse fator, né, essa pureza dele, e coloque a água, né, no lugar do álcool, né, numa porcentagem do álcool, para que a gente possa criar essa possibilidade de espalhar pela mão, fazer a ação dele, e não volatilize tão rápido.
Então, a gente utiliza o álcool 70 e, no caso, 30% desse percentual é da água, justamente porque a água vai permitir que o álcool fique um pouco mais no nossa superfície, nossa mão, enfim, em qualquer lugar que a gente vai aplicar ele. Então, é importante que a gente utilize ou 65, 70, porque eles têm uma ação, eles permitem a ação mais eficaz do álcool. E daí, aqui a gente vai falar sobre a ação dele. O álcool, ele vai... Kiara, tudo certinho aí? Só um pouquinho, pessoal. Kiara? Acabei Deu de certo? entrar novamente, tô abrindo... Deu certo. Tá dando certo, Tô tentando abrir aqui pelo computador o arquivo. Tá, eu vou Você quer continuar continuar apresentando, apresentando. aí eu assumo? Pode ser, mas a tua parte você quer repassar? Então, pode ser, não tem problema. Eu vou terminar minha parte e você repassa a tua, tá bom? Não, eu posso falar do que quer que eu fale daqui pra frente? Do álcool? Isso. Você que sabe, pode continuar então. Beleza. Mas deixa eu terminar a parte de aplicação dele, só um pouquinho. O álcool, ele vai penetrar no nosso micro-organismo. E como que vai acontecer isso? Ele vai pegar e vai penetrar na camada, né, da parede celular. Então, ele vai entrar no micro-organismo, na célula do micro-organismo, e lá ele vai fazer desnaturação proteica. O que que é isso? Ele vai matar a célula desnaturando a enzima, a proteína, enfim, o que tiver lá dentro, e assim ocorre a morte do micro-organismo. Mas o que acontece? Por que eu falei que o álcool 70 ele não substitui a lavagem com os sabões e a água? Porque o álcool 70 ele só tem a função de entrar na célula e matar. Ele não tem a função de retirar essas células. Por isso que é tão importante a gente sempre complementar a lavagem das mãos com o álcool, não substituir uma por outra. Porque a água, ela vai retirar as sujidades da mão. Então, a água, ela vai tirar essas sujidades e vai permitir que o álcool, ele haja, né, com maior eficiência na sua mão. O que é interessante a gente saber também? Que depois que a gente utiliza o sabonete com a água, a gente vai lá, lava a mão com o sabonete com a água, faz a retirada do produto e a gente seca lá na toalha. Quando a gente volta e aplica o álcool, não é interessante a gente utilizar a toalha de novo para secar. Por quê? Porque o álcool já tem essa função de sair do organismo, da superfície, enfim, da nossa mão, sozinho pela volatilidade dele. Então, se você passa a mão na toalha que já tem alguns micro-organismos, você meio que perde a função, perde a eficiência, na verdade, daquele produto. Então, é interessante a gente sempre lavar as mãos, secar na toalha a água, né? Mas quando a gente aplica o álcool, só passar o álcool, não passar pela toalha, porque ele meio que perde eficiência, ele não consegue controlar tantos micro-organismos como ele conseguiria se a gente não passasse. Então, agora eu passo a palavra para a Kiara, para ela continuar falando sobre a utilização do álcool. Teu microfone está mutado, Kiara. Pronto? Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Estamos. Bom, agora eu vou falar sobre as coisas na hora da curiosidade. Isso, Sté? Pode falar. O álcool, a gente vai falar uma curiosidade, que é por que será que desde o início da pandemia os álcools em gel eles estão mais grudentos? A gente entra em alguma loja, qualquer estabelecimento, a gente passa o álcool gel, a gente passa a avaliar aquele álcool gel, não é mesmo? E, esse aqui é grudento, esse é melhor, esse é pior. Mas a realidade é que os álcools em géis, eles ficam mais grudentos por conta da ausência do carbopol. O carbopol é uma substância que ela está escassa no mercado, justamente por causa da procura excessiva dela, né? Muitas empresas fabricando o álcool gel disparadamente, isso fez com que o carbopol ele ficasse extinto do mercado, né? Basicamente. Por conta disso, as empresas que produzem álcool gel passaram a desenvolver outros métodos para que o álcool ele tenha viscosidade. O álcool em gel, ele precisa ficar na mão, né? Essa é basicamente a característica que difere ele do álcool 70 em líquido. Por conta o álcool, ele já é volátil, mas ele precisa ser viscoso. E por isso que o carbopol torna ele aquele grudentinho. E esses outros produtos, esses outros métodos que as empresas estão utilizando para tornar o álcool gel viscoso, é que fazem ele ficar um pouco mais grudento.
Mas isso não significa que o álcool gel ele é falsificado ou é de má qualidade. Ele só foi fabricado de uma forma diferente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre lavagem de roupas. Cabe também para lavagem de uniformes. E então essa é a parte 4 do nosso curso, né, Esther? E, bom, eu vou iniciar falando um pouco sobre o uso da máquina de lavar roupas. O uso da máquina é muito importante, porque a ação mecânica causada pela máquina, ela é 100% mais eficiente do que a nossa ação mecânica das mãos. As mãos, elas vão danificar o tecido por conta da aplicação de força errada, né? A gente não tem controle para uniformizar a nossa força durante a lavagem de roupas. Então, isso vai danificar os tecidos. Tanto é que é por isso que as empresas grandes, elas fazem a higienização dos uniformes dentro mesmo da empresa. Por exemplo, o BRF, né? Todo mundo, não sei se o pessoal conhece, é uma empresa aqui do Paraná, trabalhada na parte de carnes, né? E por isso que é muito importante a ação das máquinas. Agora eu vou falar também sobre a atividade dos produtos de limpeza, porque para higienizar uma roupa, né, a gente precisa pôr sabão, enfim, né? E a ação química dos produtos, ela é muito importante, porque somente com água a gente sabe que não higieniza por completo uma veste, né? E o produto químico, ele precisa da alcalinidade, do pH, e da temperatura também, né? A temperatura tem que ser correta, então, para a aplicação de cada produto. E lembrando que o produto químico em excesso, ele pode destruir as fibras têxteis da roupa. Então, destruindo as roupas, o custo do processo vai elevar bastante, né? E um dos ativos do produto pode inativar o outro, o que também é um perigo, né? Porque se vai, por exemplo, em casa isso não acontece tanto, né? Porque a gente não usa uma combinação de muitos produtos. Mas numa empresa, por exemplo, isso teria um custo muito alto, né? Se fosse danificado os tecidos. Além disso, pode tornar o processo falho no fim, por conta do uso de muitos produtos, que no final eles acabam não tendo a sua eficácia completa, né? Cada um deles. Bom, então o próximo tópico que eu vou falar é a parte do controle da temperatura. É muito importante que a temperatura esteja adequada para que justamente os ativos dos químicos não acabem se desfazendo. Os ativos, eles têm que se combinar. E, além de tudo, eles também têm que estar na temperatura correta, porque a temperatura, sim, influencia muito no contato. Fora que, novamente, a temperatura elevada vai também destruir as fibras têxteis da roupa, e ele vai elevar o custo do processo. O próximo item que eu vou falar também é a parte do tempo. O tempo, ele tem que ser controlado. Você não pode deixar a roupa lavando lá 2, 3 dias, um dia inteiro. A roupa vai ser danificada, né? E por isso que é tão importante também observar o tempo e controlar ele. Porque se o tempo não for controlado, também vai ter um gasto maior de produto, o custo vai elevar, isso vai ser ruim para as grandes empresas. Mas aplicando aqui para a gente, dentro de casa, a gente sabe que vai danificar uma roupa, ela pode acabar, inclusive, anulando a ação do produto químico. E por fim é isso. Eu agradeço a atenção de todos que estiveram aqui no nosso curso. Com certeza foi muito importante contar com a presença de cada um de vocês. Nós, do Interpet, vamos estar organizando mais cursos para que vocês possam participar, vamos estar divulgando. Então, eu peço que vocês sigam as nossas páginas no Instagram, no Facebook, do Interpet e de cada um dos pets que contribuíram para que esse curso acontecesse. O Pet Química, o Pet Engenharia Química, o Pet de História e o Pet de Alimentos. Espero que todos tenham gostado do curso e, mais uma vez, peço que coloquem a palavra final na avaliação para que vocês garantam o certificado, né? Que é a Covid-19. Obrigada. Eu queria complementar uma coisa, pessoal. A Kiara falou sobre a lavagem das roupas, né? É muito interessante a gente pensar nisso em relação às máscaras. Porque hoje em dia a gente está utilizando as máscaras que não são descartáveis e elas precisam ser lavadas de maneira correta. Então, assim, tem muita gente... Eu, por exemplo, vou falar por mim. Quando começou a quarentena, tinha muitas máscaras pretas aqui em casa e eu escolhi todas elas usando muita que boa, né? A água sanitária. Então, é bem importante que vocês não coloquem em excesso. No máximo, 1,5 colher para cada litro de água. Então, 1,5 colher de água sanitária para cada litro de água. Não deixem muito tempo as máscaras na lavagem. Vocês coloquem 15 minutos mais ou menos, isso já é suficiente para higienizar elas. Porque, como a Kiara falou, pode danificar
o produto realmente, ela pode danificar a camada, né, de tecido. E isso na máscara é perca de eficiência, né? Então é muito importante que vocês utilizem os produtos de maneira correta, principalmente o sabonete. O sabonete, ele pode substituir, né, o sabão, na verdade, ele pode substituir a água sanitária. Como que vocês fazem isso? Vocês colocam ele, passam o sabão na água sanitária, deixam um pouco lá agindo e depois vocês lavam. Se quiser usar o sabão em pó também, coloca um pouquinho de sabão em pó em água, né, dilui esse sabão em pó em água, deixa por uns minutinhos a máscara lá, 15, 20 minutos, já tá louco de bom e você pode retirar. Então, vou só complementar o que a Kiara falou, agradeço a todos que estão aqui. Então, o formulário está ali, a palavra-chave é Covid-19, e a gente vai deixar aqui as nossas redes sociais para que vocês possam nos seguir lá, né? Eu peço que todos conheçam o trabalho do Interpet, de todos os pets que fazem parte dele. Vocês são muito importantes para a gente continuar nosso trabalho, vocês são o que fazem a gente continuar tendo, né, a visibilidade que a gente tem. Então, na sequência, vão ter outras palestras. A gente tem uma palestra sábado sobre a permanência de pessoas negras, da comunidade negra, na UEPG e na UTFPR. E na semana que vem, a gente vai ter uma palestra sobre o uso indevido de medicamentos. Então, é bem importante que vocês participem de tudo isso. Todas as informações para inscrição, quando vai ser, que horário e tudo mais, tá lá na página do Interpet, nesse daí, Interpet PG. Então, participem, vão lá, se inscrevam. A gente produz conteúdo de qualidade para vocês. A gente quer que vocês sejam muito gratos realmente pelo que a gente fez aqui. E o formulário de inscrição, se eu não me engano, já foi passado no chat ali. Mas a gente pode reenviar de novo, sem problema algum. Eu agradeço a presença de todos vocês. Muito obrigada por estarem aqui, por aguentarem até esse horário com a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo. O Interpet agradece a presença de cada um de vocês. E até mais. Até sábado que a gente tem palestra, tá bom? Então, tchau. Muito obrigada. Pessoal, só vou pedir que vocês repreencham o formulário de avaliação, porque eu vou ter que fazer uma alteração nele agora. Aí eu vou enviar novamente aqui e vou enviar no e-mail de todos para que aqueles que saíram da sala antes de eu mandar o formulário respondam ele novamente.